Nós temos trabalhado bastante, graças a Deus, infelizmente por conta da pandemia, que fórum está fechado, fórum trabalhista estadual, então o pessoal tem procurado bastante a gente. Só que as empresas, algumas empresas, não têm esclarecido o suficiente para os empregados qual é a função do tribunal arbitral. Nós estamos aqui, por isso hoje eu vim fazer esse vídeo, para deixar claro que nós não somos parte nem do trabalhador e nem do empregador. Nós estamos prestando um serviço para que as partes se componham em acordo, de preferência em acordo, que é o que tem acontecido. Que tem muita empresa que acha que, como ela está fazendo através de um foro que é privado, vamos dizer assim, ela pode pagar o que ela quiser, da maneira que ela quiser, e deixar de pagar o que ela quer. Então, nós estamos tendo alguns problemas, porque o empregador quer suprimir direitos que o empregado tem. O empregado tem direito a férias, a 13º, ele tem direito a férias em dobro quando venceu a segunda, ele tem direito a multa rescisória de 40% ou 20% de acordo com a lei, mas ele quer que o empregado peça conta quando ele quer mandar embora, ou ele quer não pagar a multa rescisória. Eu quero deixar claro que a gente tem como garantir o empregador, ele tem direitos, e a gente deixa claro em audiência que ele tem obrigações, que se o caso, entramos em acordo, o empregado não quer receber, ele concorda em dividir ou receber menos, esse direito é do empregado garantido pela lei. Não tem como a gente dizer que que esse acordo vai ter validade. Porque se ele for procurar o judiciário vai dar o direito para ele receber, por exemplo, a multa rescisória. Se ele abrir mão da multa rescisória, o tribunal não reconhece o Tribunal do Trabalho. Então, a gente precisa deixar claro que o empregado tem direitos e o empregador tem deveres também. Achar que vai chegar lá e fazer um acordo da maneira como ele quer e vai se garantir 100%, isso é impossível, nós não fazemos. Tanto é fato que teve casos em que o empregado achou que nós trabalhávamos para a empresa, porque a empresa estava forçando o empregado a fazer um acordo. O empregador precisa conversar, esse acordo que ele quer fazer, que tenha validade pelo tribunal, ele tem que conversar com o empregado e acordar com o empregado. E não simplesmente inventar um parcelamento, suprimir verbas que ele tem direito e mandar ele para o tribunal com um preposto para que ele assine a documentação. Nós não vamos deixar de esclarecer para o empregado os direitos que ele tem, os deveres que a empresa tem. Isso vai dar margem para que o empregador receba uma ação judicial por aquilo que ele está suprimindo. Se o empregado tiver de pleno acordo e declarar que está de pleno acordo lá no tribunal, é outra coisa. O que tem acontecido é do empregado chegar e dizer, não, eu não estou sabendo de nada. E cadê minhas férias que eu não recebi? E cadê o 13º do ano que eu não recebi? E nós ficamos com a mão matada. A gente tem que ligar para a empresa, conversar com a empresa. Cadê esses valores? Você disse que estava tudo certo, agora o empregado está dizendo que não. O preposto que está ali não tem autonomia, então está complicado. Eu quero pedir, por gentileza, para o pessoal que for fazer o acordo com a gente, tomar ciência de que nós somos um órgão que temos credibilidade, tá? Nós somos um órgão oficial, nós temos apoio, inclusive, da Justiça do Trabalho de Franco da Rocha. A gente prima pelo bom trabalho. Nós não vamos aqui
passar a mão na cabeça de ninguém para dizer, não, você não tem esse direito quando ele tem. Vou dar um exemplo. O empregado trabalhou 1 ano na empresa sem registro. Depois ele foi efetivado. Sem registro, sem contrato, sem nada. Ele começou a trabalhar, trabalhou sem registrar. Depois de 1 ano ele foi registrado. Ele tem direito de, provavelmente, férias, 13º ele recebeu. Mas ele tem direitos do fundo de garantia que não foi depositado, da multa rescisória sobre esse valor. Ele tem direitos sobre esse período que ele ficou sem registro. Nós podemos perfeitamente fazer esse acordo, incluindo no termo todos os direitos que ele tem. Então, ele entrou tal dia, ele tem tanto, nós conferimos todas as contas para que fique certo e garantido que esse empregado vai receber, inclusive pelo período que ele trabalhou sem registro. Quando ele abre mão do registro retroativo. Muita gente tem questionado sobre a Caixa Econômica, se a Caixa Econômica não vai depois cobrar deles. Não, a Caixa Econômica, ela é um órgão que detém o dinheiro, ela só é um fundo para guardar esse valor. O valor é do empregado. A obrigação do empregador de repassar e é do empregado. Mas, para que o empregado tenha direito a levantar o seguro-desemprego quando está dentro das normas estabelecidas pela lei, o empregador tem que ter recolhido pelo menos 3 guias. Então, se o empregado trabalhou um período sem registro, registrou, e ele vai entrar com um pedido de seguro-desemprego, ele tem que ter registrado, tem que ter recolhido pelo menos 3 guias. Sem recolher guias, ele não abriu a conta vinculada e ele não vai ter direito a levantar o seguro-desemprego. Aí, obrigatoriamente, o empregador vai ter que pagar na rescisão o seguro-desemprego dele. Então, é vantagem para o empregador recolher as guias para poder garantir que o empregado receba os direitos dele. Outro ponto importante, quanto a seguro-desemprego, existe a chave com data, o empregado ele tem que ir dentro daquela data para ele poder levantar o valor dele. Obrigatoriamente, ele não tem que tirar o dinheiro do fundo de garantia para dar entrada no seguro-desemprego, muito embora alguns órgãos do seguro-desemprego tenham exigido o extratinho que ele zerou a conta para poder dar entrada, mas isso não é obrigatório, tá? O empregador basta que ele recolha. Acontece às vezes, chegou a acontecer, um que terminou agora, e que nós que não temos mais, não temos obrigação quanto a isso, tivemos que intervir. O empregador não quer pagar o INSS que ele deixou de recolher. Então, vamos supor, o empregado trabalhou lá 2 anos, tem R$3.000 de INSS para recolher, ele não recolheu. Ah, não, eu vou recolher as guias. E aí ele fala, em 12 meses eu recolho todas as guias. Nós não estamos fazendo. Por quê? Porque o empregado vai ficar vinculado na empresa por 12 meses. Isso não é interessante. Nem para o empregador, nem para o empregado e muito menos para o tribunal, tá? Se for para fazer isso no fórum, o juiz não vai aceitar. Então não adianta vir bater nessa tecla com a gente, porque nós não vamos trabalhar fora do que determina a lei, tá? Dentro da área civil, vamos dizer, a flexibilidade para negociação é bem maior. Nós podemos pactuar da maneira com que a pessoa quiser, desde que os dois estejam de acordo, as 2 partes, 3 partes, 4 partes, quantas partes forem, estiverem de acordo e darem o seu visto, que estão de acordo. Então, dentro da área civil, a flexibilidade é maior, mas na área trabalhista, o nosso entendimento e o entendimento legal disso é que o empregado é sempre a parte mais frágil, a menos esclarecida, e existe até por parte do empregado achar que o empregador está sempre passando a perna nele.
Então, nós temos que trabalhar de uma maneira bem clara e objetiva. A gente pede a documentação antes, faz todo o termo, faz todas as conferências dos valores que ele tem. Muitas vezes o empregador ele omite para contabilidade ou para o preposto sobre alguns fatos e depois chega na hora da audiência, esses fatos vêm à tona pelo empregado, fica a contabilidade ou o preposto ficam sem saber o que dizer. Aí nós temos que parar a audiência para entrar em contato com a empresa, para poder esclarecer o que tem que pagar, o que não tem que pagar. Então isso toma muito tempo, tá? Então hoje eu vou me ater só a isso, só a essa explicação. Quanto à Caixa Econômica, que você tem que ter pelo menos 3 guias recolhidas. Pode ser as 3 guias no mesmo dia. O empregado trabalhou, você nunca recolheu, mas para que ele tenha direito ao seguro-desemprego, tem que recolher pelo menos 3 dias. Aí vai esperar uma semana, essa conta vinculada abrir, tá tudo certinho, esse dinheiro caiu na conta dele, aí sim, aí ele vai poder levantar esse valor e dar entrada no seguro-desemprego. Não que o empregador não vá pagar, ele vai pagar tudo que o empregado tem de direito, mas parceladamente, à vista, da maneira que eles pactuarem, mas diretamente ao empregado, porque senão o empregado fica vinculado à empresa, pelo tempo em que for recolhido. Sem contar que cada mês que ele recolhe uma guia, ele precisa fazer uma chave de levantamento, tem que ir até a contabilidade vai fazer uma chave de levantamento para que ele possa retirar esse valor, que é ínfimo. Então, eu gostaria de ter a compreensão de todos, agradecer pela procura, porque nós estamos, assim, bastante atarefados, graças a Deus, sem problema nenhum, estamos atendendo online o Brasil inteiro, pessoas de fora, de outros estados, estão ligando para a gente, fazendo audiência via online, sem nenhum problema. Mas que tenham esse perfil de querer esconder do empregado alguns direitos dele, porque nós, na audiência, nós vamos deixar claro qual é o direito dele. Tá bom? Muito obrigada e tenham uma semana excelente.